Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto e a terça-feira é de contar e recuperar os prejuízos depois do forte temporal que atingiu o estado no início da noite de ontem. Aqui na capital, um homem que estava ajudando vizinhos caiu em um arroio. Esse é o destaque inicial com o Guilherme Roquete, que tem os detalhes, não é mesmo, Gui? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu estou exatamente no leito do Arroio Moinho, aqui na zona leste de Porto Alegre, no bairro São José, onde este homem foi tentar salvar duas crianças que moram com ele em uma dessas casas que ficam bem no costeio do arroio e acabou sendo levado pela correnteza. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui toda a situação, da onde que vem essa água que está aqui atrás e como foi o caso, porque essa perda não vai ser reparada, André. Pois é, e agora há pouco a informação que chega é que ele foi encontrado sem vida. Foi ajudar os vizinhos durante o temporal, caiu no arroio enquanto prestava solidariedade, prestava esse atendimento. E agora há pouco a confirmação, portanto, que foi encontrado o corpo desse homem desaparecido, portanto, desde ontem à noite durante o temporal. Pois é, e o temporal atingiu também a cidade de Canoas, que decretou situação de emergência. Árvores caídas, casas destelhadas e muitas pessoas sem energia elétrica e também com problemas no fornecimento de água. Nas imagens a gente observa as pessoas que gravavam assustadas, o vento forte, a destruição, árvores caídas, casas destelhadas, ventos que chegaram a 120 quilômetros por hora, né? Uma força absurda. De acordo com a nossa meteorologista Estael Cias, esta força de 120 km por hora ainda está sendo identificado o que de fato aconteceu, se microexplosão, se tornado, mas daqui a pouco a gente vai conversar com a meteorologista Estael Cias e vamos conversar também com Léo Bonesso, ao vivo de algum ponto que tenha sinal de internet, porque os moradores de Canoas, eles ainda estão com muitos problemas na cidade. A gente vê nestas imagens que foram gravadas em time-lapse, ou seja, imagens que foram gravadas e depois aceleradas, a quantidade de raios já identificava que teríamos problemas ontem, porque havia no mapa uma faixa de noroeste do estado até o sudeste, ou seja, pegou a região de Rio Pardo, pegou a região de Canoas, pegou a região de Cachoeirinha, mas daqui a pouco a gente vai trazer, portanto, os detalhes aí no shopping de Canoas, o shopping que até o meio-dia era a previsão que não teria fornecimento de energia elétrica. Vejam os estragos em duas entradas do principal shopping em Canoas, as pessoas pelas ruas, porque foi no início da noite, aí por volta de 7h30, 8 da noite, o temporal que, como dissemos, atingiu muitos municípios, mas os estragos em pelo menos cidades do litoral, aqui em Canoas e também em Rio Pardo. Em Rio Pardo, mais de 2.000 famílias tiveram prejuízos com o temporal e a cidade está sem aula hoje. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos conversar com o prefeito de Rio Pardo, porque as informações que tínhamos é que praticamente todas as casas em Rio Pardo tiveram, de alguma maneira, prejuízos ou foram atingidas principalmente pelo granizo. E o granizo, ele caiu por pouco tempo, mas foi muito intenso em diversos municípios no estado. E nos vídeos a gente consegue acompanhar o tamanho. Olhem o tamanho. O tamanho, alguns maiores, menores, mas chamam a atenção, olha aí, olha o tamanho do granizo que caiu na noite de ontem. Mais de 230 mil pessoas estão sem luz neste momento. E ao vivo vamos conversar também com um representante da Defesa Civil que está monitorando a situação em cada cidade nesta terça-feira de reconstrução. Imagens ao vivo aqui em Porto Alegre, vemos que o céu está fechado. Há previsão ainda, né, de podemos ter temporais ainda esta semana, né, e a previsão de frio mais para o final da semana. E quando é que chega o frio exatamente? Será que nós teremos ainda a chance de neve para o final da semana? Já, portanto, a meteorologista Estael Cias vai conversar com a gente para responder estas questões. Nós vamos a um rápido intervalo e, em seguida, voltamos com todas as informações a respeito do temporal. Aqui em Porto Alegre, Morro Santa Teresa, aí na imagem, vimos
Muito granizo também aqui no Morro Santa Teresa, ruas alagadas, imagens que impressionam. Mas, principalmente, o que é importante agora é prestar ajuda às pessoas que necessitam, que estão com casas que estão sem telhado. E agora a confirmação também, infelizmente, a morte deste homem que caiu num arroio em Porto Alegre, ajudando vizinhos. E o corpo dele foi encontrado agora há pouco. Infelizmente, perdeu a vida uma pessoa neste temporal na noite de ontem. Um rápido intervalo, fique aí que em seguida a gente traz outros detalhes e informações e principalmente a prestação de serviços para as comunidades atingidas, principalmente pelo granizo e pelo vento na noite de ontem. Até já! Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas 48 minutos. Nós estamos com uma cobertura especial hoje, tratando das questões deste temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, né? Temporal com vento, com granizo. Agora mesmo, conversava aqui no estúdio com a nossa meteorologista, Estael Cias, e a possibilidade está sendo estudada, porque não é muito simples se identificar o que de fato aconteceu. Mas há possibilidade também de, em determinadas regiões, ter acontecido tornado e em outras regiões o chamado downburst, que seria a microexplosão, que é o vento que vem de cima, quando bate no chão ele se espalha. E isso tudo é identificado pelas características das imagens que foram gravadas durante o temporal ontem. Em algumas situações se vê, como por exemplo em Canoas, o vento andando numa linha reta, provocando muita destruição, ventos que atingiram 120 km por hora e mesmo assim derrubaram uma torre de energia elétrica no município de Cachoeirinha. Aí a gente percebe o vento em linha reta, isso ali foi em Canoas. E é isso tudo que os meteorologistas, e principalmente os que conhecem aqui o microclima, vão poder identificar. Não é muito simples, mas ainda hoje certamente já poderemos identificar o que de fato aconteceu. Em Canela, na Serra, já há uma outra característica, as árvores que foram decepadas, ou seja, muito provavelmente, pode ter acontecido o tornado, que aí o vento ele vem circulando. Nestas imagens nós temos a cidade de Canoas com muitos prejuízos, mas não é apenas Canoas, não é apenas Cachoeirinha, estragos também no interior do estado. A situação é muito grave em Rio Pardo, que fica na região central do estado, não é mesmo? Glauco Paza, direto da redação. Glauco, bom dia. Bom dia, André. Dentro do possível, Infelizmente, com informações muito preocupantes que vêm de Rio Pardo. Só com a luz do dia hoje deu para ter uma noção realmente do que foi a violência do temporal e também desta chuva de granizo. Ruas viraram rios, telhas, destroços por todos os lados, escolas fechadas. Até as marcas nas paredes das casas dava para ver e ter a noção de que o nível da água realmente foi muito alto. O granizo lá em Rio Pardo chegou antes do fim da tarde, Foram poucos minutos de granizo, mas tamanhos das pedras impressionaram e depois veio uma chuva torrencial. Ou seja, para quem já tinha sido prejudicado pelo granizo, pior ainda, telhados ficaram completamente esburacados e por isso alagamentos também dentro das residências. É lógico que os chamados de socorro para a Defesa Civil, para a Prefeitura, foram incontáveis. Vamos ouvir o que disse uma moradora a respeito deste sério problema que aconteceu lá em Rio Pardo. Nós não tínhamos nem onde sentar, Se a gente quisesse dormir sentado, a gente não poderia. Porque realmente tu pode ver que estão todos os sofás, as paredes, quarto de hóspede, está tudo molhado. Não tem nada que possa ser... A peça menos atingida foi a cozinha. Mas mesmo assim a gente teria que ficar em pé, encostado na geladeira ou num dos balcões. Bom, por enquanto não há cálculo oficial, mas a estimativa é de que cerca de 2.000 famílias tenham sido atingidas. Algumas pessoas dizem que isso dá mais ou menos metade da cidade que teve, os moradores tiveram residências afetadas, mas enfim, ainda o cálculo está sendo feito e a Prefeitura, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros atuam em mutirão para entregar lonas e telhas aos atingidos. Tem mais depoimento, mais gente que vivenciou aquele momento terrível em Rio Pardo. Vamos ouvir. Coberta, roupa de cama, colchão, sofá, tudo foi molhado. O telhado ficou que nem uma peneira, todo furado. Muito bem, nós vamos agora ao vivo até Rio Pardo conversar com o prefeito Rogério Luiz Monteiro. Prefeito, o senhor me escuta bem? Muito obrigado por nos atender, prefeito. Bom dia, tudo bem?
esse tudo bem é protocolar, na verdade, né? Correto. Prefeito, primeiramente a nossa solidariedade aos nossos riopardenses que enfrentaram toda essa chuva de granizo, principalmente. Prefeito, ontem eu ouvi o senhor dizendo que praticamente todas as casas tinham sido atingidas. Qual é hoje, né, o balanço do que se tem, dos problemas e como que os gaúchos podem ajudar o município de Rio Pardo, prefeito? Bem, na verdade, nós fomos assolados ontem por um temporal de granizo por volta das 18 horas, né? Algo realmente assustador. Durante 15 minutos foi uma chuva intermitente muito forte de granizo, ocasionando vários estragos na nossa cidade. Tivemos aqui quase 2.000 famílias atingidas por essa chuva de granizo. Só entre ontem e hoje nós já atendemos mais de 1.700 e poucas famílias. Com certeza chegaremos a 2.000 famílias. Nosso primeiro momento foi ajudá-las com lonas, para elas pudessem fazer a cobertura das suas residências, né? Que todos os telhados foram perfurados pelos granizos. Isso atinge quanto %, da população, prefeito? Olha, nós temos uma população de 40 mil habitantes, né? Então, aí são 10%, praticamente, dá 1% da... Sim, de 2 mil, de 40 mil, mas de certa forma, não com esse problema do telhado, mas indiretamente, muitas pessoas atingidas. Sem dúvida, né? Foram... Uma das coisas boas é que nós não tivemos desabrigados, né? Não tínhamos abrigados, porque foi um temporal apenas de granizo, não caiu postes nem árvores, né? E também a energia elétrica. Isso fez com que nós pudéssemos atender com mais rapidez a nossa população. E é estranho isso, né? Porque o que a gente percebe, Glauco, é que o temporal nessa região central do estado foi o granizo, não teve tanto vento, diferente do que aconteceu aqui na região metropolitana e no litoral do Rio Grande do Sul. Agora, prefeito, essas famílias que foram atingidas, a situação de energia elétrica, fornecimento de água, há problemas também nas aulas. Como é que está a situação agora na cidade para organizar tudo isso e como que as pessoas podem, não é, colaborar com os moradores de Rio Pardo? Bem, nós continuamos com as distribuições de lonas. Tá. Né? Tem suficiente? Temos lona suficiente. Né? Nós temos com estoque, já estamos recebendo mais lonas. Então, neste primeiro momento, são as lonas. Né? Hoje pela manhã, eu assinei um decreto de emergência, né? E já adquiri, junto a fornecedores, 7.350 telhas Brasilite, que é o segundo momento. Né? O segundo momento é fazer a cobertura dessas residências com esse material de Brasilite. Bom, não... Então, prossiga, por favor. A população, as cidades vizinhas nossas, né? Tipo Vale do Sol, Encruzilhada, Santa Cruz, Bernardo Soares, Campo Grande, nos auxiliaram, né? Mandaram muito material de lonas. Prefeito, nesse momento, siga, por favor. Nesse momento, né, está havendo já uma previsão de muito frio, né? Então nós estamos solicitando que quem puder nos atender com doações de cobertores e também colchões, nós ficaremos muito gratos. Essas doações devem ser dirigidas diretamente para a Secretaria da Assistência Social. Né? Lá eles estão recebendo essas doações de cobertores e colchões. Bom, em outros municípios, certamente a Defesa Civil de cada município pode encaminhar para a Defesa Civil de Rio Pardo. Agora, prefeito, uma outra pergunta. O senhor falou que municípios vizinhos estão ajudando o Rio Pardo. Então, percebam que foi muito localizado sobre Rio Pardo, né? Esse granizo forte. Ele foi bem localizado. Ele foi praticamente em cima da cidade de Rio Pardo. Por exemplo, a cidade de Pantano Grande, que fica a 20 quilômetros do nosso município, né? A cidade do Passo Sobrado, que tem a mesma distância, Santa Cruz, que é 30 quilômetros, né? Vale Verde, que é 30 quilômetros, nenhum desses municípios foram atingidos.
foi em cima de Rio Pardo mesmo, apenas em Rio Pardo. Foi bem localizado. O Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? Não, até porque o prefeito frisou bastante que foi em cima de Rio Pardo, mas foi aqui na sede do município só? Ou, de repente, nas regiões ao lado? Área agrícola, tivemos problema também, ô prefeito? Prefeito, não sei se o senhor escutou a pergunta do Glauco, mas com relação... Não escutei. Com relação aos prejuízos na área de plantações no campo, houve algum prejuízo? Sim, houve. Inclusive, hoje pela manhã, eu entrei em contato com o chefe da Emater do município, né? Ele está fazendo uma ronda em todo o interior do município para fazer a avaliação desses estragos. Mas eu tenho certeza que várias plantações foram completamente destruídas, né? Eu quero ressaltar também que nós suspendemos as aulas no município por hora, né? A nossa Secretaria da Educação está fazendo uma avaliação em todas as escolas para ver quais as escolas que foram atingidas. Então, por hora, né, eu suspendi as aulas no município. Fornecimento de luz e água normalizados em Rio Pardo? Sim, fornecimento de água e luz está normalizado, né? Não tem nenhum problema nesse aspecto. Tá certo. Prefeito de Rio Pardo, Rogério Luiz Monteiro, muito obrigado por conversar com a gente e a nossa solidariedade mais uma vez aos nossos irmãos aí de Rio Pardo. Muito obrigado e mande a nossa solidariedade aí aos moradores da cidade de Rio Pardo, atingida fortemente pelo granizo ontem, início da noite. E a cidade de Gravataí também sofreu com a queda de granizo. Diversos pontos da cidade foram atingidos. O colega Guilherme Roquete mostra como a cidade amanheceu. Aqui na Casa do Bem, em Gravataí, o temporal passou por volta das 7h30 da noite. O pessoal estava, inclusive, jantando e os pratos ficaram em cima da mesa, porque foi logo na hora da janta que chegou o temporal. O telhado ali, ó, ficou completamente destruído. Uma boa parte das telhas voaram e se espalharam aqui pelo chão. E é óbvio que com a chuva que veio depois, até as camas aqui, os biliches desse espaço que abriga pessoas em situação de rua, acabaram molhando. E, por óbvio, as 28 pessoas que estavam aqui não puderam permanecer nesse local. Elas foram encaminhadas para um CTG justamente para que pudessem então ser abrigadas. O espaço está interditado, olha só, muita água aqui pelo chão. Aqui tem um armário que acabou sendo derrubado, veio parar a telha, inclusive, olha aqui, Mazone, dentro do próprio armário. A porta principal, o portão principal ali, chegou a ser empurrado e está deslocado. Ficou completamente destruído o portão. Jurandir, coordenador aqui da casa. Jurandir, como é que está o processo agora? Onde é que essas pessoas estão abrigadas e como é que vocês vão ficar nesse momento? Então, logo após o temporal, né, do vento que acabou quebrando o telhado, quebrando o nosso portão, a gente conseguiu ainda servir a janta para o pessoal. E a nossa secretária conseguiu, então, um espaço, né, improvisado lá, que é o CTG. E também o transporte para levar as 28 pessoas que estavam aqui, né, vieram para pernoitar, ficassem nesse espaço. Hoje a gente vai retomar com o proprietário, com o prédio alocado, para nós ver se a gente consegue, né, fazer esse reparo aí e voltar a atender a população em situação de rua ainda hoje, né, a gente está tentando aí. Mais estrago aqui na Praça Engenheiro Leonel de Moura Brizola, na região central de Gravataí. Olha só, galhos de árvore caídos. Tem uma outra árvore ali atrás que também caiu, tombou completamente. Na verdade, esse é até um galho, uma parte dessa árvore maior aqui, ó. Mas olha o tamanho do galho que quebrou, da parte da árvore que quebrou. Ali atrás também tem mais árvore caída. Contei aqui cerca de 3 árvores que caíram nessa praça aqui. Muito estrago, muita devastação é o que a gente encontra aqui na região central de Gravataí também. Bairro Rincão da Madalena, que é uma zona um pouco mais afastada do centro aqui de Gravataí, também teve estrago. Olha só essa casa que teve o telhado arrancado. Aqui pelo menos 10 telhas foram destruídas nesse espaço. Seu João, proprietário aqui da residência, o senhor mora desde 2002 aqui, né, seu João? Desde 2002 eu moro aqui na residência e até agora não tinha dado um temporal tão forte que nem esse, entendeu? O senhor se assustou? Foi apavorante. E daí terminou a luz e no escuro, né? E caindo água para dentro de casa, assim, nos móveis, né? Dá um desespero no cara. Ali dentro o senhor estava sozinho, mas sofá, televisão, tudo molhou? Sofá, televisão, som, notebook, molhou tudo. Eu estava sozinho ali dentro. Pois é, como nós mostramos aí. Então tivemos problemas com o temporal Rio Pardo, né? Rio Pardo e Canoas, as cidades mais atingidas.
Informações que chegam da Serra Canela, o que pode, em Canela, a força do vento foi diferente do vento que passou pela região metropolitana, mas isso ainda a Metsumeteorologia está definindo o que de fato aconteceu, mas houve estragos também lá na Serra. Estragos aqui na região metropolitana, Canoas, Cachoeirinha, né? Aquela região de Gravataí e no litoral. As imagens em Canoas são impressionantes. Olha aí com a chegada do temporal, as imagens que foram feitas, um vento assustador, derrubando árvores, muros. Olhem os estragos. O colega Léo Bonesso, ele conseguiu ir até Canoas, o Léo conseguiu chegar a Canoas porque há um problema de energia elétrica, um problema de comunicação também na cidade de Canoas por causa do temporal. Léo Bonesso, 12:03. Boa tarde, Léo. Qual é a situação dos moradores em Canoas? A gente vê o pessoal arrumando o telhado em uma residência aí atrás de ti, Léo. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde a todos. Muito complicada a situação aqui em Canoas, como você disse, parte da cidade ainda está sem energia elétrica, sem sinal de telefonia e internet. Este foi o ponto, André, que a gente conseguiu parar para entrar ao vivo aí no jornal para poder mostrar a situação do município. Nós estamos no bairro Matias Velho, a gente consegue ver naquela residência lá que parte do telhado foi levado com a força do vento e agora eles estão trabalhando, retirando e colocando as lonas, porque esta é uma situação que a gente encontrou bastante aqui em Canoas, André. Pessoas tentando colocar lonas, comprando lonas, as serralharias, as empresas de materiais de construção muito movimentadas, já com muitas delas sem estoque à venda, justamente por causa desta demanda, desta procura. Como eu disse, parte da cidade está sem energia elétrica, está sem telefonia, sinal de internet. Pelo menos 1.000 residências foram afetadas com o temporal de ontem. Um rastro de destruição em pelo menos 5 bairros. Eu falei que eu estou no Matias Velho, mas o mais atingido foi o Guajuviras, onde eu fui hoje pela manhã e conversei com uma moradora que levou um grande susto e principalmente hoje pela manhã ao ver a destruição. Vamos acompanhar o que aconteceu na casa da Dona Vilze, merendeira, que mora no bairro Guajuviras. Olha, foi tão muito de repente, muito rápido assim, começou aquele vento e eu disse assim, ele estava sentado ali na sala, eu disse, sai de perto da parede porque a parede é perigosa. E de repente foi muito rápido, aquele estouro assim, parecia que vinha voando tudo, foi muito feio mesmo. Na hora foi assustador. Foi muito assustador. Eu me enfiei debaixo da mesa, eu não conseguia sair e eu fiquei assim a noite toda em pânico, fiquei em pânico mesmo. Porque olha, não tinha como dormir, a casa do fundo também, as telhas começaram e tem criança lá. Eu fiquei muito assustado mesmo, apavorada. Esse é o relato de muitos dos moradores de Canoas, Léo, Glauco Paza. A gente percebe aqui, estamos com o colega Léo Bonesso, ao vivo em Canoas, inclusive ao lado dele, uma casa que está sendo, o pessoal está tendo que trocar aí, recolocar o telhado que quebrou. A Prefeitura de Canoas anuncia nesse instante, né, pelas redes aqui eu acompanho, estão decretando situação de emergência e foi criado um comitê de crise justamente para definir as principais ações nesta terça-feira, né, Léo? Exatamente, tanto que neste momento uma parte da equipe da Defesa Civil e outra da Prefeitura faz a entrega de lonas e também o acompanhamento para saber quais os moradores que necessitam neste momento de atendimento. Os bairros mais afetados até agora, bairro Estância Velha, muita destruição, André, no bairro Matias Velho, esse que eu também estou, o bairro Olaria, no bairro Guajuviras, que é o mais destruído até o momento, que teve o maior número de residências afetadas justamente pela força dos ventos. Informação que a gente tem da Estael Cias é que aqui no município chegou a 120 km por hora, uma força muito semelhante de um tornado, então que mostra e comprova toda esta destruição. André, eu vou seguir acompanhando aqui e daqui a pouco eu entro de um outro ponto, assim que eu conseguir um sinal de telefonia, de internet, para mostrar como está esse trabalho de reconstrução nesta terça-feira aqui por Canoas. Até já, Léo Bonesso, informações importantes sobre o atendimento na saúde pública em Canoas. Os atendimentos de urgência e emergência no Hospital Nossa Senhora das Graças estão mantidos. Em casos de danos causados pelo temporal, faça contato pela Defesa Civil através do número 153.
E também por causa do temporal de ontem, a Prefeitura de Canoas informa que algumas unidades de saúde estão com problemas de energia. E esses locais permanecem abertos, porém, nas que estão sem luz, né, nos postos sem luz, a vacinação está suspensa. E aí, nas redes sociais, é que muita gente não tem nem acesso mais, porque não tem luz, não tem como recarregar os telefones. Então, eu vou rapidamente falar aqui quais as unidades de saúde que estão sem luz. Praça América, Cerne, Guajuviras, Mato Grande, Fernandes, Olaria, Santa Isabel, União, Matias Velho, São Vicente, Santo Operário, Central Parque, Caique, Fátima, Natal, Centro de Atenção à Saúde da Criança, Centro de Referência do Idoso e Central de Vacinas e Testagem. Percebam a extensão do problema causado em Canoas. Deixa eu agora chamar a nossa meteorologista, Estael Cias, para a gente tentar compreender, né, neste momento, ainda um pouco cedo. Muitas pessoas perguntam, mas é evidente que a gente percebe que houve um tornado. É muito cedo para dizer isso, não é mesmo, Estael Cias? Boa tarde, Estael. Boa tarde você que nos acompanha em casa. Certo, certamente a gente ainda tem que avaliar muitas imagens, tem que avaliar os dados. A Metsu, desde o final de semana, vinha alertando da possibilidade de temporais. Era uma frente fria que avançava sobre um ar muito quente. Ontem, André, nós tivemos 33 graus em Porto Xavier, no noroeste do estado. Teutônia, no Vale do Taquari, teve 30 graus. A Serra chegou a ter 26 graus, enquanto que Porto Alegre tinha 19 à tarde. Então, tinha um grande contraste térmico. Essa frente fria, que é uma faixa de nuvens muito carregadas, avançando sobre esse ar quente, ali a partir das 16, 17 horas, acabou formando supercélulas. São nuvens gigantescas de temporal, a gente tem que imaginar... Cumulonimbus, né? Exatamente, nuvens que chegam a 10, 12 quilômetros de altura. Aí o telespectador tem que imaginar essa grande estrutura vertical com vento subindo, descendo dessa nuvem, uma área de temperatura muito baixa, onde forma granizo, e aquela corrente de vento que desce traz o granizo para a superfície. Então, de fato, tinha um cenário de grande risco no Rio Grande do Sul na segunda-feira. Não sei se tem como a produção colocar o mapa de raios, que a gente tem 3 horários no mapa de raios, mostrando a evolução das células de tempestade pelo Rio Grande do Sul ontem, no final da tarde até a noite. Nós tivemos na região metropolitana 2 momentos em que a chuva chegou mais forte com os temporais. Aqui o mapa de raios, aqui por volta das 17 horas. Então, à tarde nós tivemos aqui, na hora do temporal, aqui a região metropolitana, a incidência de raios era muito grande no Vale do Rio Pardo e aqui na região metropolitana às 19 horas essa imagem, das 19. Depois tem uma outra imagem das 22 horas, vejam, já estava mais ou menos sobre a Serra Gaúcha, mas ainda havia a incidência de raios na Grande Porto Alegre. Aproveitando esse mapa, Estael, o Glauco Paza tem em mãos a lista dos municípios mais atingidos, que me parece que são 16, não é, Glauco? Isso, até vou botar o óculos aqui para não... Vamos ver se eles ficam nessa faixa, Estael. Certamente. Para não perder aqui, olha só. Tramandaí, dá para ver que são várias regiões do estado, litoral. Tá? Tramandaí, Vendaval e Granizo, Mariana Pimentel, Granizo e chuvas, Sul. Nova Santa Rita, ou seja, aqui do lado, né? Charqueadas, todos eles com o mesmo problema, chuva e granizo. São Jerônimo, Cidreira, também. Granizo, você está vendo aí que é uma região do litoral e outra mais perto aqui, região carbonífera, né? Pareci Novo. Eu não recordo que região é Pareci Novo. Eu acho que é Taquari, mas eu confirmo. Pode ser. Vendaval, Granizo, Farroupilha foi só vento, ou só vento é uma forma de dizer, né? Canela, Rio Pardo, Fazenda Vila Nova, Paverama, Triunfo, todos com vendaval e granizo. Centro-Norte ali. Isso. General Câmara, a gente volta lá mais para a região carbonífera, né? Granizo. Canoas teve essa questão do vento e Garruchos, também muito granizo. Ficou nessa faixa aí, Estael. Ficou nessa faixa. A região de Santa Maria, Rio Pardo está entre Santa Maria e Grande Porto Alegre. E depois que aquela célula de chuva, aquela grande nuvem gigantesca passou pela região metropolitana, ela avançou para o litoral. Então pegou a região do Paranhana, pegou algumas áreas como Tramandaí, Cidreira, Capão da Canoa. O temporal chegou forte àquela região. E aí, André, a grande pergunta, né? As pessoas vêm nos perguntando, não só a imprensa, o que de fato aconteceu. As características que a gente conseguiu avaliar até agora nos mostram. Não sei se tem como colocar o vídeo de Gravataí, que tem um vento horizontal, ou aquele vídeo também de Canoas, que o motoqueiro fez um vídeo mostrando o vento horizontal persistente por vários momentos seguidos, porque o tornado, vamos explicar as características dos fenômenos.
O tornado é uma nuvem funil que gira, sugando tudo que encontra pelo caminho. E geralmente ele dura menos de 1 minuto aqui no Rio Grande do Sul. Os dados que a gente tem de outros eventos de tornado é de curtíssima duração e uma área muito restrita de atuação. Canoas teve vários bairros de diferentes posições dentro do município que foram afetados por vento, por chuva forte. Então, isso já não é uma característica de tornado. A porta do shopping, Canoas de vidro, parecia que tinha alguém ali arrancando a porta fora. Foi arrancada, exatamente. Então, pela dimensão dos danos e pelos vídeos que a gente vê, o vento horizontal persistente, que não pegou só Canoas, pegou também, pegou Gravataí, Alvorada, pegou outros municípios da região metropolitana, isso nos dá uma ideia de downburst, que é aquela corrente de vento que sai de dentro da nuvem em direção à superfície e espalha toda a área de destruição e muitas vezes gera esse vento horizontal. Lembrando que aconteceu em Porto Alegre, lá em janeiro de 2016, que derrubou 5.000 árvores dentro da capital. Então, esses fenômenos estão associados a tempo severo, têm potencial para gerar rajadas de 120 km por hora. A gente ouve bastante comparação, né, com o tornado, a partir de 118 km por hora, o tornado é o furacão categoria 1, mas downbursts também tem condições de gerar esse vento. E mais, André, a gente olhando os vídeos e os danos, a equipe da Metsu, a gente acredita que a força do vento em algumas áreas da região metropolitana e também da Serra possam ter chegado a 130, 140 km por hora. O vento ele só consegue ser medido tendo o anemômetro, né, o equipamento que mede. A base aérea de Canoas registrou 120 km por hora, mas infelizmente a gente não tem uma densidade grande de estações meteorológicas que possam fazer essa medição mais detalhada. Eu olhava aqui o último município que o Glauco citou, Garruchos. Se puder botar o mapa dos raios, só para mostrar, só uma curiosidade aqui para aproveitar, se puder o mapa dos raios que a gente mostrou há pouco, para vocês perceberem como fica naquela faixa. Garruchos fica bem ao noroeste do Rio Grande do Sul, ou seja, lá, né, na ponta inicial dos raios sobre o Rio Grande do Sul. Exatamente. Olha ali, isso aqui é das 17 horas, ali. mas se a gente colocar o mapa mais a seguir, a gente vê que também teve um momento que os raios começaram aqui, que os raios avançavam. Aqui é Missões, Santa Rosa, Passo Fundo, Taquari e região do Litoral Norte, região metropolitana também. Certo. Bom, daqui a pouco a Estael volta para falar, né, Estael, sobre aí agora para o final da semana, se temos ou não chances de temporais novamente no Rio Grande do Sul. André, eu acho que é importante a gente mostrar a imagem de satélite, porque tem muita gente no telhado, né? Muita gente fazendo reparos. Então, mostrar para quem está nos assistindo que as próximas horas, em grande parte do estado, são de tranquilidade. Essa é a boa notícia. Então, é possível fazer olha, a gente vê que aqui, se der para ampliar um pouquinho mais esse mapa, para a gente ver que a grande parte do Rio Grande do Sul, centro-sul, céu claro, tanto que hoje fez 3 graus lá em Pinheiro Machado, isso, ótimo. Fez 3 graus em Pinheiro Machado, fez frio aqui na fronteira oeste, na campanha, como se esperava. E a gente tem essas nuvens aqui, em trechos de serra e na divisa com Santa Catarina, mas sem risco de tempestades. A gente pode ter garoa, algum chuvisqueiro, mas a tendência é dessa instabilidade sair do estado e o tempo abre em grande parte das regiões. Então, as próximas horas de reconstrução, o tempo vai colaborar. Então, daqui a pouco, a Estael Cias voltando para falar agora dos próximos dias, principalmente teremos ainda, né, um risco de instabilidade. Ainda tem risco de temporais e depois muito frio, que o prefeito de Rio Pardo fez um alerta importante, né, porque muita gente talvez tenha que ter saído de casa e um momento de frio preocupa também depois de temporais. Em seguida, volta a meteorologista Estael Cias, 12h e 15 minutos. Eu acho que esse é o Hospital de Tramandaí, não é? Esse é o Hospital de Tramandaí que novamente foi atingido pelo vento. Novamente atingido pelo vento. Não sei se aquele era o hospital, mas a informação que temos que recentemente, quando tivemos o Iaquecã, e agora, portanto, esse vento de ontem que destruiu parte do telhado também do hospital de Tramandaí. 12h, 16 minutos, e aqui em Porto Alegre uma tragédia. Um homem que estava ajudando os vizinhos durante o temporal, ele caiu em um arroio. O colega Guilherme Roquete nos traz a triste notícia de que o corpo dele foi encontrado agora de manhã, não é mesmo, Guilherme? Boa tarde, André. Não sei se estão me ouvindo aí. Estamos me ouvindo, por favor? Sim, estamos ouvindo. Ah, perfeito. É que o meu celular do retorno, André, em função da qualidade do sinal, ele está um pouco falhando a ligação, então por isso eu não ouvi o final. Mas vamos contar essa história aqui, André, porque eu estou exatamente dentro do leito do Arroio Moinho. Vocês estão vendo essa verdadeira cachoeira aqui.
quem tivesse em Gramado, Canela, ia achar lindo, mas o morador que mora aqui, isso aqui é um transtorno absurdo para esse pessoal que mora aqui. É absurdo, porque ontem a água deve ter chegado por aqui, ó, nesse nível aqui da viga dessa casa, eu estaria com água pelo pescoço aqui. E esse morador, ele estava ajudando, ele percebeu que as duas enteadas dele estavam em perigo e foi ajudar elas. Esse morador, ele morava na última casa, lá no entroncamento aqui do Arroio Moinho, com aquele outro arroio que tem mais ali abaixo. E o que aconteceu, André? Todo o lixo, todos os galhos de árvore, tudo isso correu aqui, ó, pelo leito do arroio e acabou se acumulando exatamente lá embaixo, lá na parte mais perto da casa dele. E com isso, a água, ela foi subindo. Chegou próximo aqui da onde vocês estão vendo aqui na lateral, ó, onde estão esses muros aqui, tudo isso, a água chegou e invadiu esse local. E acabou então entrando na casa desse morador, na casa do Danner Hernandes da Silva, de 45 anos. E quando ele percebeu que as duas enteadas, elas que moravam com ele, estavam em perigo, ele partiu para ajudar. E olha, que era um cara grande, André. Foi nesse momento então que ele acabou sendo levado pela água, levado pela correnteza, exatamente naquele ponto lá do entroncamento. A gente não consegue chegar exatamente pela questão, né, até de segurança e também porque o pessoal estava limpando as casas. Mas foi aqui no Arroio Moinho, então, que a gente teve essa perda, a morte do Danner, ele que estava, então, ajudando as duas enteadas e acabou, então, sendo levado pela correnteza. O corpo dele foi encontrado, André, cerca de 7 quilômetros distante daqui, dessa região, na zona leste aqui de Porto Alegre, no bairro São José. Foi parar lá no Arroio Dilúvio, lá no Anfiteatro Porto Sol. E a situação hoje de manhã aqui, André, é o seguinte, ó. Pela manhã, técnicos da prefeitura, uma equipe, até deu uma limpadinha aqui, tirou um pouco do lixo que tinha aqui na margem, colocou um pouco desses plásticos para fora. Mas por óbvio, André, que não resolveu o problema. E se voltar a chover, toda a água aqui do bairro Aparício Borges, aqui do bairro São José, de cima do Morro da Polícia, desce por aqui e vai encher de novo as casas. Quem tiver doações, inclusive, puder trazer para esses moradores aqui na região do bairro São José, pode procurar pelo arroio aqui, porque o pessoal está precisando. Muita gente perdeu o que tinha em casa e ficou aí praticamente com a roupa do corpo só, André. Me chamou a atenção, Guilherme, eu puxava aqui no arquivo, no ano de 2017, a Karine Gonçalves, de 35 anos, o corpo dela também foi encontrado, né, próximo do anfiteatro. E ela desapareceu também durante um temporal e me parece que foi nessa mesma região, não é mesmo, Gui? Sim. 2017. Mesma situação, André. Mesma situação, a história que se repete, os moradores não aguentam mais esse tipo de situação. Inclusive aí, pessoal, me avisa se já estiver no ponto, a gente conversou com uma moradora daqui, mora nessa casa vizinha aqui, que ela estava aqui na hora do caso. Ela viu a situação, ela gravou, inclusive, aqui onde eu tô, cheio d'água. Vamos ver o que disse a Karen. Por coincidência é o mesmo nome, mas a Karen que conversou com a gente mais cedo. Encheu muito, esse arroio não é a primeira vez que a casa dela aqui, o outro arroio leva. A outra vez levou todo o banheiro dela, né? E aí ele estava tentando salvar a filha dele? Tentando ajudar as crianças que moram com ele, né? Que é os filhos dele, as enteadas dele, tentando ajudar e não conseguiu, muito forte, né? A água e no fim a água levou ele. Aí eu chamei os bombeiros, fiz o primeiro contato com os bombeiros, né, com a Defesa Civil, para vir rápido tentar ajudar, né, porque não tem como a gente passar, né, e os vizinhos também ficou muito cheio de água, a água estava invadindo tudo quanto é casa, aí deu essa tragédia que deu. Uma tragédia. Eu li aqui em 2017, a Karine, ela caiu junto com a companheira Daiane Silva, que foi resgatada, a Daiane, e elas moravam na Rua da Represa, né, em bairro São José, Zona Leste, onde está o Guilherme Roquete. O Guilherme volta daqui a pouco, porque agora nós vamos conversar com o subchefe de Proteção e Defesa Civil do Estado, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Dias. Coronel, o senhor me escuta bem? Obrigado por nos atender. Nós não estamos lhe escutando, vamos fazer um ajuste aqui. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde. Agora sim. Estou ouvindo bem. Boa tarde a você e a todos. Bom, nós queremos assim um mapeamento da situação, né? O que tem de números a Defesa Civil sobre esse temporal de ontem, final da tarde, início da noite, comandante. Nós estivemos ontem no final da tarde uma zona de temporais no estado,
né? Hoje nós estamos já com 23 municípios que solicitaram apoio do Estado, da Defesa Civil Estadual para uma primeira resposta, em especial com lonas, porque estamos com mais de 4.000 pessoas afetadas. Os municípios de Charqueadas e Rio Pardo foram os que foram mais atingidos. Charqueadas com mais de 660 residências destelhadas ou com os telhados atingidos por granizo. Rio Pardo em torno de 250, sendo que 2.600 pessoas encharqueadas e 1.000 em Rio Pardo. Então, um total de 4.000 é bem expressível essas duas localidades. Coronel, uma dúvida, por favor, que agora, nós conversamos há pouco com o prefeito Rio Pardo, ele falou em cerca de 2.000 casas atingidas. O senhor passou um número em Rio Pardo de 250, é isso? Na verdade, esses foram as primeiras informações, a informação atualizada agora que tem passado, mas esse é o sistema de defesa civil. Ele primeiro atendimento é municipal e o estadual dá o apoio. Então, às vezes, as informações de atualização, elas demandam um pouco, né, para serem atualizar. Ou seja, esses números podem ser muito maiores, então. Sim, com certeza, porque ainda há uma coleta, toda hora vão chegando os novos dados. Nós dependemos da estrutura do município para que eles nos informem e nos repassem esses dados. Nós tivemos aí hoje de manhã encontrar o corpo de um homem que desapareceu ontem, né, o que lamentamos muito. Mais algum outro registro de desaparecimento ou ferido? Isso, nós temos não temos informação de mais óbitos, mas temos informação de uma pessoa que ficou ferida durante o temporal em Charqueadas. Em Charqueadas. Isso. A região carbonífera, né? A região carbonífera ali, Charqueadas. Foi bem atingida essa região, região carbonífera, a região do Vale do Rio Pardo também é uma região que foi bem atingida. Bom, nesse momento, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves, como que as pessoas podem, eu acho que é importante agora, ajudar, colaborar? Como que um município do norte do estado, do sul, pode ajudar essas cidades atingidas? E se a Defesa Civil já está alertando para outros eventos climáticos essa semana para que outras cidades também estejam preparadas? Essas duas questões eu gostaria que o senhor respondesse. Em primeiro lugar, a questão das ajudas. Nós estamos sempre em campanha permanente o ano todo de agasalhos e alimentos, então, em especial nesses períodos de maior vulnerabilidade, a doação sempre é bem-vinda, mas também quando nós temos vendaval, granizo e chuvas, os kits de limpezas, eles são importantes porque as pessoas começam a retornar para suas residências e precisam fazer a limpeza. Então, nós pedimos, em Porto Alegre, pode ser doado junto ao centro administrativo, na central de doações do Estado, mas também em todas as prefeituras, a Prefeitura de Porto Alegre e todas as prefeituras dos municípios do Estado têm pontos de coleta, podem se dirigir a esses locais e fazer as doações. Ainda há uma preocupação naquilo que tu havia comentado, porque nós tivemos uma grande quantidade de precipitação, em especial no município de Encruzilhada, Viamão, em torno de 41 milímetros. Os ventos fortes essa madrugada que atingiu Canoas, e por isso nós tivemos bastantes danos na cidade de Canoas, atingiram a velocidade de 120 km por hora em Canoas, São José dos Ausentes e Soledade por volta de 90 km. E estamos com atenção especial no Rio dos Sinos, próximo a Campo Bom, e ainda Rio Gravataí, Alvorada e Canoas, que estão em níveis de alerta em razão da elevação desses rios. E quanto aos próximos prognósticos, agora esse movimento de precipitação ele tem se afastado do estado, ele está na região norte do estado, norte e nordeste, indo em direção a Santa Catarina. Então, teremos chuviscos no estado no final desse dia, mas já há uma previsão de amanhã, na tarde de quarta-feira, uma entrada de uma nova frente fria e há possibilidade de risco de temporais isolados. Então, provavelmente a Defesa Civil do Estado estará expedindo no dia de amanhã alguns alertas para as regiões
né, que vão ser atingidas por esse novo fenômeno. Bom, e sobre este fenômeno, em seguida, nós vamos conversar com a meteorologista Estael Cias, que vai atualizar para a gente, né, deste alerta em todo o estado. Eu agradeço ao senhor, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves, por ter nos atendido, e sabemos que a Defesa Civil tem bastante trabalho aí, dando assistência à população que foi atingida por este temporal de ontem. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Estamos à disposição e agradecemos o trabalho que vocês fazem, porque esse trabalho de alerta e conscientização da população é muito importante. Tá certo. Obrigado, bom trabalho para o senhor. Meio-dia 27 minutos, o colega Léo Bonesso está desde cedo em Canoas e nos mostra agora um pouco dos estragos pela cidade. Acompanhe aí. Nós estamos chegando numa casa no bairro Estância Velha que ficou completamente destruída. Olha só, o telhado foi arrancado com a força do vento. O Tiago é proprietário da residência. Tiago, mora você, a esposa e uma criança. Foi tudo levado? Foi tudo levado pela força do vento. Foi tudo muito rápido, assim, não deu questão de 2 minutos, já estava tudo no ar. O que sobrou, e o que não voou, tudo o resto. Mas graças a Deus estamos todo mundo bem. E na hora da forte chuva, do temporal, deu para se abrigar, para fugir? Como é que foi isso? Tava eu e meu nenê, que a minha esposa trabalha num shopping. Eu tava fazendo a janta, começou o vento. Aí a gente tentou se abrigar no banheiro quando levantou as telhas. E daí a gente correu para dentro, eu consegui botar ele dentro do roupeiro, né? Que foi o único lugar mais seguro assim que eu achei, provavelmente. Bom, tô vendo que na casa tá tudo vazio. Você já conseguiu retirar o que tinha? Como é que foi? Como é que é perder parte da construção de tudo que foi comprado ao longo do tempo? É bem complicado, uma dor bem grande sim, mas graças a Deus eu tenho bastante pessoas assim do meu lado de bem que estão me ajudando, sabe? O pessoal da firma, meus parentes, tudo dando uma mão, mas é complicado a coisa, não é fácil. Chegando aqui no bairro Harmonia, que é também um dos bairros mais afetados, castigados com o temporal em Canoas, para a gente mostrar como está a situação desta casa que ficou totalmente destelhada. Dona Cirlei, a senhora estava na casa ontem sozinha quando veio a chuva. Quando veio a chuva. E como é que foi? Foi um terror, né? Estremecia tudo, daí ele fechou aqui em cima e desceu, né? Daí porque aqui é laje. Aí eu disse para ele, não, desce para baixo para nós ficar seguro aqui na laje. E chovia por tudo, daí a gente conseguiu. O meu irmão veio, me ajudou a tirar a televisão, micro-ondas, algumas coisas para salvar, né? Para não molhar. E os colchão para nós poder dormir acampado lá embaixo, né? E hoje de manhã que deu para ver o tamanho do estrago. Eu já tenho uma experiência que eu trabalho em obras, né? E eu dei uma olhada para assim, vamos descer daí porque foi feia a pegada. A gente viu aqui as árvores dobrando tudo, caiu as árvores ali, o telhado arrancando, voando o negócio, né? Das para elas, vamos fechar, tirar só a televisão daí e deixar por Deus, né? Tirar só o que a gente conseguiu salvar, micro-ondas, forno elétrico, a televisão, e tirar as coisas um pouco e botar um pouco de plástico em cima das geladeiras, outras coisas, e descemos aqui para baixo, né, que tinha a laje. Aí ficou bem mais seguro e esperamos passar. Se der uma olhada pro lado ali, tu vai ver que parece uma destruição do lado aí. Vamos olhar mesmo, a gente está aqui na casa que é de 2 pisos, a gente consegue ver como ficaram as outras residências, né, as outras casas aqui do bairro, que a gente consegue ver realmente que os telhados foram arrancados, quebrados com a força do vento. Já tem morador arrumando, realmente bastante estrago aqui no bairro Harmonia, em Canoas, principalmente os estragos que a gente consegue ver nos telhados. Não foi pouca coisa, não. A gente recebe da CE Equatorial sobre o fornecimento de energia elétrica. Ainda faltam 22 mil consumidores que estão sem luz, principalmente Tramandaí, Imbé, Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Então tá aí o alerta que é da CE Grupo Equatorial. Agora, o relato daquele morador... Do filho? Falando do filho? filho? Meu Deus. Que colocou dentro de um armário. Eu fiquei pensando nisso aí, André. E ainda bem que colocou, porque vocês viram ali a casa dele do jeito que ficou. Agora o desespero, vocês imaginam, e foi tudo muito rápido, né? Olha essa imagem aí, isso é um muro, uma parte da residência que caiu em cima do postos de gasolina, muitos destruídos. Mais ao norte do estado também teve um posto que a estrutura veio abaixo. Estas placas, os front lights, né, são aqueles mais, os outdoors, mas os mais modernos, aqueles que são com faixa e com luz. Olha, pelo menos uns 3 eu vi caídos.
Também é de se preocupar. Os postes de energia elétrica, a meteorologista Estael Cias chamou a atenção na BR-448, mas numa faixa também, Glauco, de destruição dos postes de luz, onde ontem à noite um caminhão teve problemas na 448, me parece até que tombou, ficou parte por causa do vento na BR-448, aqui lá naquele trecho de Canoas. Então são muitos os estragos provocados nessa faixa. Vamos colocar aquele ponto em que o morador de Canoas fala sobre proteger o filho, porque antes a gente sempre ouvia, vai para debaixo da mesa. Mas quando o telhado já voou, a segurança, imagina o desespero, coloca aí. Complicado, uma dor bem grande sim, mas graças a Deus eu tenho bastante pessoas assim do meu lado de bem que estão me ajudando, sabe? O pessoal da firma, meus parentes, tudo dando uma mão, mas é complicado a coisa, não é fácil. Chegando aqui no bairro Harmonia, antes que ele fala de ter colocado o filho no momento que ele estava fazendo a janta, né? Olha que era 7h30, né? Entre 7h30 e 8 horas. Depois a gente põe no ponto, então, esse trecho. Eu volto com o Léo Bonesso, porque a gente depende também da energia e do sinal de comunicação para conversar com o Léo, não é mesmo, Léo Bonesso? Direto da onde agora? Onde está o Léo? André, eu estou aqui na rua A.J. Renner com a Santos Ferreira, que é uma região muito atingida em Canoas. O trânsito está bastante complicado, André, porque as sinaleiras elas não estão funcionando, isso acaba atrapalhando bastante. E olha só o que eu encontrei agora, André. Essa empresa foi toda destruída, é uma madeireira. Olha a força do vento, quebrou toda a vidraça dela, parte do teto desabou. Hoje pela manhã, quando eles chegaram aqui, que viram o tamanho do estrago, e tá assim, André, quase toda ela destruída. E agora há pouco, André, eu encontrei, olha esse lado aqui, esse carro todo destruído, nossa, que caiu um muro. E eu encontrei o proprietário, o Christian. Christian, por favor. O Christian estava dentro do carro na hora que desabou. Como é que foi, Christian? Conta pra gente. Foi bem terrível. Tipo, começou a explodir os fios. Aí eu tava parado ali, né? Aí quando vê, tipo, eu fui dar uma ré, quando vê, caiu o pilar em cima. Aí, tipo, machuquei a cabeça só, cortei a boca. E tinha uma criança comigo ainda. Tava, a minha esposa ficou trancada no carro, eu não sei puxar ela. André, a imagem é impressionante, porque o carro ficou todo amassado, todo destruído. E imaginar que o Christian, a esposa e a criança conseguiram sair praticamente ilesos, né, Christian? Como é que foi na hora ali? O que tu pensou que era? Na hora ali, eu não sei se foi só Deus que na hora que cuidou de nós. E o vento estava muito forte, começou aquela ventania muito forte, a chuva começou a ficar mais forte, eu corria pedindo ajuda, eu batia nos carros pedindo ajuda, que eu estava com uma criança no colo. Meu Deus aí do depois céu. que eu consegui, um senhor de idade abriu o carro para mim, botei a criança para dentro, aí eu cheguei aqui, eu puxei minha esposa para fora. Ela estava já com medo, já que estava trancada, não conseguia sair dentro. Desespero. Eu fico imaginando duas situações. O primeiro, realmente, o susto de não saber o que está acontecendo. E segundo, o impacto do muro que caiu. Como é que foi esse impacto? Está dentro do carro e o muro... Eu estava dentro do carro, eu só vi a cabeça foi assim. Tortou a cabeça assim na hora, assim. Até que eu tô com dor no pescoço até agora, que é assim, sabe? A minha mulher também tá com um galo na cabeça. Com o pack que deu. Foi tão rápido, foi um flash. Foi muito rápido. Realmente a imagem, André, é assustadora, é impressionante do que a gente está vendo. Christian, agora que você chegou aqui, que você também consegue visualizar o que de fato aconteceu. Eu perdi o carro, não tenho do carro mais, estou pagando ele, vou seguir pagando, uma coisa que eu não vou ter mais. Né? Aí é isso que me dói mais o coração, que eu suei para adquirir esse carro. Esse muro então, é da onde? Tudo vem a perder, né? E é isso que mais me dói, que eu fico mais sentido. Então não tem seguro o carro, é isso? Não tem seguro. Qual é a tua profissão, Christian? Minha profissão era auxiliar de ajudante de mercado, de depósito. Oi, André. Esse muro é de que é uma casa? Do que é? De um condomínio? André, tem uma casa que o Ozanam vai mostrar agora, o nosso cinegrafista Marcos Ozanam, e daí tem um muro e tem uma espécie de um terreno baldio. E esse muro fazia a divisão, é isso, né, Christian? Fazia a divisão entre a calçada que vem para a rua, o terreno baldio e, na sequência, a outra residência. É um muro que a gente pode ver bem concretado, né? Ele até tem uma estrutura de ferro, André, que é justamente para segurar, porque ali do lado tem uma espécie de um arroio. Sim, é. Que até a sapata caiu bem do lado da mulher minha ali, ó. Ficou tipo... Meu Deus do céu.
Ô, Léo. André, vou pedir para o Marcos Ozanam mostrar de novo aqui. Olha só, André, o impacto ficou tudo amassado, retorcido. Olha só o vidro, André. Enquanto o Ozanam está mostrando, 12h36, quem está chegando agora, isto é um dos estragos provocados pelo temporal de ontem à noite em Canoas, na região metropolitana. Imagine este muro, quando caiu neste carro, havia dentro um casal com uma criança. Que idade a criança, Léo? Qual a idade da criança, Cristiano? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Não teve ferimentos. Não teve ferimentos. Da mão de Deus. Aí. Nossa, que sorte, André. Uma nova data de nascimento, né, Cristiano? Meu Deus do céu. O céu. bairro é a J. Renner, aqui com a Santos Ferreiras. E realmente, André, a gente vai vendo aqui agora de perto, a gente consegue ver a imagem, que é impressionante, assustadora. De manhã a gente passou por aqui. Eu até imaginei, como não tinha encontrado um motorista, imaginei que o muro tivesse caído quando não tinha ninguém no veículo. Mas quando eu cheguei agora para entrar no SBT Rio Grande, e ele me disse que estava no veículo com a esposa e mais o filho de 4 anos, realmente o impacto é ainda mais assustador. Olha, de fato, e isso faz a gente pensar em várias coisas, Léo. Inclusive, numa preocupação, me parece, Stael Cias, a nossa meteorologista, está no estúdio, que a gente vai ter que começar cada vez mais a pensar nestas possibilidades de temporais, que a gente tem visto isso muito aqui na região sul, Santa Catarina, próprio Rio Grande do Sul. Ou pelo menos alertas, né, André? Todas as estruturas, elas têm que ser reforçadas, porque os vidros estão sendo muito usados. E olha o que a gente percebeu em vidros. Aquela porta parece que foi arrancada com a mão no shopping. Antigamente, uma telespectadora me chamou a atenção, antigamente a gente dizia, vai para baixo da mesa, porque havia mesas de madeiras fortes, que era um local de proteção. Hoje, o rapaz ali, morador de Canoas, se viu obrigado a colocar, ele disse pra gente, né, na entrevista, que colocou o filho dentro do armário para proteger. Olhem o que disse ele, escutem. Tava eu e meu nenê, que a minha esposa trabalha num shopping. Eu tava fazendo a janta, começou o vento. Aí a gente tentou se abrigar no banheiro quando levantou as telhas. E daí a gente correu pra dentro, eu consegui botar ele dentro do roupeiro, né, que foi o único lugar mais seguro assim que eu achei, provavelmente. Quer dizer, se vai para o carro, corre o risco de acontecer o que aconteceu com essa família, né? O casal e a filha de 4 anos, que o muro caiu em cima do carro. Né? No banheiro, viram que o telhado ia levantar voo. Então, foi para o armário se proteger. Instinto de sobrevivência. Exatamente. Não, e de fato, André, os extremos meteorológicos, eles estão notadamente mais frequentes. Não precisa nem ser cientista para perceber que cada vez mais a gente noticia e mostra esse tipo de imagem, né? De vento mais forte, de destruição, de estruturas que antigamente talvez suportassem melhor esse tipo de temporais e que agora a gente vê indo tudo ao chão, parece que foi moído até, né? Agora, Stael, o que é importante, o Glauco chama a atenção para isso, mas é também que as pessoas compreendam que a meteorologia não é uma ciência exata. Ela tanto é que é previsão, senão seria, é o que eu digo, não seria certeza do tempo. Quer dizer, é uma previsão, é um indicativo. Ao mesmo tempo, depende de uma série de variáveis que elas vão mudando constantemente, Stael. Nesse caso, André, a gente vinha alertando desde o final de semana e aí depois tem o que a gente chama de nowcasting, que é aquela previsão de curtíssimo prazo, de 1, 2 horas de antecedência, quando os fenômenos começam a acontecer e aí a gente começa a noticiar. A gente usa muitas redes sociais, a equipe da Metsul, então a gente foi mostrando toda a trajetória desde o início da tarde, quando começou a chuva lá pela metade sul e oeste, depois a gente ia mostrando as imagens de raio, de satélite, de radar, mostrando o deslocamento da chuva. Então, acompanhando o monitoramento, era possível, de alguma forma, se preparar e, principalmente, né, André, evitar sair à rua nessas situações de tempo severo. Olha, a imagem ao vivo ali à esquerda agora. Imagem ao vivo, amigos ajudando a liberar parte deste muro e das vigas, tijolos que caíram sobre o carro. Há uma mão divina ali protegendo essa família, essa criança de 4 anos. Ô, André. Não há dúvida disso. Em meio a todo esse temporal, né? Claro que lamentamos a morte de um homem de 40 anos aqui em Porto Alegre, 44 anos, né? Inclusive recebi mensagem do colega o Calovi dizendo que era uma pessoa trabalhadora, um cara dedicado e ajudava a própria família e vizinhos em meio ao temporal. Ontem foi levado pelas águas, mais uma vez, ali na Rua da Represa. Lembrando que em 2017 a Karine foi levada, morreu, corpo encontrado 7 quilômetros depois, na Foz do Dilúvio, dentro do Guaíba, e o corpo desse homem também no mesmo local, na Foz do Dilúvio. Está aí a imagem dele, foi encontrado agora de manhã, tivemos esta morte.
Agora, por todos os estragos, né? Me parece que uma pessoa ficou ferida, conforme a Defesa Civil, em Cachoeirinha. Em Cachoeirinha teve um poste de energia elétrica retorcido, né? Depois a gente fala disso, Glauco. Pois é. Não, me chama a atenção... Imagem ao vivo aqui à esquerda do vídeo. Pode seguir. Me chama a atenção justamente esse trabalho agora, de tentar recuperar alguma coisa. Nesse caso aí vai ser difícil recuperar alguma coisa, mas enfim, eles têm que liberar o carro dali, né? Mas me chamou a atenção aquela imagem lá de Canoas, daquela família em cima do telhado, né? É um momento de ter muito cuidado, viu? Porque a gente já viu também vários casos de acidentes, as pessoas, eu sei que estão correndo contra o tempo, que vai vir chuva, mas tem que ter muito cuidado. Outros acidentes em cima já da tragédia, como por exemplo, estão ali vindo para tirar esse carro. Tudo na mão, ó. Isso de fato é um risco. Não sei a responsabilidade neste caso, se é do proprietário do imóvel, né? Da onde tem ali o muro, se isso cabe indenização, André. Não sei, falando aqui preliminarmente, Léo Bonesso, que está no local, está ali junto... André, estamos no local, a gente está acompanhando, o pessoal veio ajudar o Christian a retirar o carro, até para desbloquear a parte da rua aqui, né? Porque já que o muro caiu, e eles estão tendo bastante trabalho, André. Como eu disse, é uma parte de concreto do muro muito pesado, que tem ferro, que caiu sobre o carro, que eu até tive dificuldade quando cheguei aqui de identificar qual é o modelo do carro, de tão amassado, tão prejudicado que ficou, mas é um Corsa, e agora o pessoal que estava aqui na rua veio ajudar, amarrou uma corda na frente do carro e vão fazer nesse momento, vão puxar o veículo, André, para tentar tirar, olha só, para remover, e agora conseguiram então remover o veículo que estava desde ontem às 7h30 da noite, quando começou o temporal aqui em Canoas. O estado que ficou o veículo, ele deve ter objetos, inclusive, ainda dentro desse carro. Isso aí é perda total, né? Não. É claro que tem a questão material e a gente lamenta pelo Christian, mas como vocês reforçaram bem, a vida deles não tem prêmio maior do que isso. Olha, dentro deste carro, quando caiu o muro, havia um casal e uma menina de 4 anos de idade. E não ficaram feridos, a não ser um susto, um enorme de um susto. Agora, o carro ficou prensado, gente. É uma prensa, olhem. A mulher dele, que estava ali na carona, ficou trancada, precisou de ajuda para sair do carro. Olha, baixou todo o teto, baixou na altura dos bancos. E os bancos, se não tivesse o encosto, teria baixado mais ainda, né? Ali o protetor de cabeça. Então, vejam só, essa família nasceu de novo. Como dissemos, esse caso, a gente não sabe se cabe ou não indenização, enfim, aí já é uma outra história, mas o que é importante nesse momento é que estão bem, né? E ainda muito positivo esse rapaz. Ele está ainda contigo aí, Léo? Né? Poxa, se pudesse ajudar ele está aqui ainda, André. Aí. E ele não estava trabalhando agora, correto? Ele está sem trabalho, é isso? Isso, André, estava sem trabalho. E ontem, quando você mora aqui por perto, Christian, por que você tinha parado? Eu moro aqui no Guajuviras. E por qual motivo tu tinha parado ontem por aqui? Não, eu parei porque ficou tudo trancado. Não tinha como fazer. Tinha começado a chuva. Já tinha começado o vento, começou o vento, aí todo mundo parou, tá cheio de carro parado aqui. Tu achou que aqui pudesse ser um lugar mais seguro? Sim, é um lugar mais seguro. Aí fiquei com medo de cair, que fosse cair lá de cima, a cintura. No momento que você estava aqui, essa madeireira aqui já tinha quebrado os vidros com a chuva? Tinha voado um monte de coisa. Aí fiquei mais apavorado, sair daqui e corri pra cá. Tu achou que era um local seguro? Depois que você parou, em quanto tempo caiu o muro? Foi tão rápido. Foi rápido? Foi rápido. Quando eu fui engatar a réia pra sair, só vi aquele bagulho. Meu Deus. Ô, Léo. No carro. Léo. Nossa, impressionante. Oi, André. Léo, não, só aqui chamar a atenção, para quem está chegando agora, a gente está conversando com esse rapaz que é o proprietário desse carro. Ele estava dentro do carro ontem no temporal com a esposa e a filhinha de 4 anos, quando o muro... Tá aí o casal? Tá aí a esposa e a filha? São elas? Elas que estão ali com André, ele? Não é. Eu também achei que era antes, mas não. É que tem muita gente, André, por aqui, que está acompanhando a remoção do veículo. Pergunta para ele... Então tem muita gente acompanhando por isso. Pergunta para ele, Léo, agora ele olhando a situação do carro, o que ele... qual é o que ele pensa a respeito do que acontece? Olha só o carro como ficou. Olha o carro, gente. Oi. Hein, Léo, consegue ver? Se ele acredita em anjo da guarda, hein? Ele olhando, ele não fica apavorado. Pode repetir, André? Ele olhando agora o carro, gente. Qual é o sentimento dele, tendo a noção de tudo que poderia ter acontecido? André, ele está te escutando. Pode perguntar que ele está te escutando. Qual é o nome dele?
Christian. 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 Oi, Christian. Christian. Olha, Christian, Oi. a gente acompanha aí o teu drama e tomara que a gente possa aí te ajudar de alguma maneira divulgando. Depois a gente pode falar um pouco mais de ti. Mas agora estou olhando o estrago desse carro. O que vem na sua cabeça nesse momento, hein, Christian? Eu tô bem, arrasado, triste, né? Às vezes eu choro em casa, eu suei para ter esse carro. Eu sempre trabalhei, aí eu peguei, quando eu comprei esse carro, foi um sonho meu, entendeu? Comprou quando ele? Aí agora eu tô pagando ele. Comprou ele quando? Foi 2021, foi dia 25 de novembro. Ou seja, menos de um ano estava com ele, pagando ainda. Tô pagando ainda. E agora tu tá trabalhando, o que tu faz? Falta só agora o ano que... Não, agora tô parado agora. Perdi até o serviço. Perdeu o serviço? Sem emprego. Mas vai ter gente para ajudar, certamente, né, André? Aí espero, né? Eu espero. Eu fui ontem atrás de serviço, depois aconteceu isso aí, agora tô bem, apavorado. Mas, Christian... Não sei pra onde correr. Porque ontem o Christian, ele estava em busca de emprego, André. Ele foi surpreendido com o temporal e quando parou aqui nessa rua, porque achou que era o local mais tranquilo, acabou acontecendo isso do muro desabar sobre o veículo. E agora a gente consegue ver aqui nas imagens, André, realmente, olha que a rua está bastante complicada, porque o trânsito ainda não voltou ao normal. Mais adiante a gente consegue ver que tem algumas árvores caídas sob a fiação elétrica. Então parte do bairro está completamente sem energia elétrica. Esse é um dos mais afetados, que não tem praticamente sinal de telefonia, não tem luz, ainda não foi restabelecida. Tanto que tem equipes neste momento trabalhando aqui para tentar restabelecer. E esse é um dos locais que a Defesa Civil também vai fazer a entrega de lonas, justamente porque os moradores foram os mais prejudicados. O Thiago, que a gente mostrou agora há pouco, André, que colocou o filho dentro do guarda-roupa, ele também mora neste mesmo bairro aqui, muito próximo de onde este carro aqui, onde estava o Christian, que esse muro caiu sobre o carro do Christian. Muito bem, tá aí a Triste situação isso, né? do Christian. Vamos pedir, André, pro Léo pegar contato do Christian, quem puder ajudar também, né? Depois eu acho que pode divulgar por aqui, né? E vejam... Léo, o Christian está ouvindo ainda? Está ouvindo, André. Oi, Christian. Você chegasse... Oi. Você estava parado na rua quando o muro caiu ou tu tinha procurado o acostamento para esperar Sim, eu estava parado. Mas não, aqui tem uma sinaleira, entendeu? Entendi. Tu não chegasse a estacionar o carro? Aí eu tinha parado aqui. Não. Aí tinha uma sinaleira aqui, tava no vermelho, quando deu a explosão, apagou tudo. Aí os condutores ficaram nervosos e ficaram tudo parado. Aí eu fiquei, ali no canto, só parado, deu. Porque era um desespero generalizado, né, Christian? Era muito, era horrível. Era horrível de ver. Era muito. E como é que tá André, a tua filhinha? Deixa eu pedir Como é que tá a pequena? É uma menina ou um menino? O menino, como é que ele tá? Menino. Tá bem, graças a Deus. Ficou muito nervoso, ficou tremendo. Graças a Deus ele se machucou. Bem na hora ele se abaixou. Bem na minha mulher gritou, se abaixa, Arthur, se abaixa. Ele estava no banco de trás. Banco de trás. Foi muito rápido, então. Foi muito rápido. André, deixa eu mostrar rapidinho aqui também para mostrar outros estragos. Na frente deste condomínio aqui, ó, o Marcos Ozanam está mostrando, a gente está vendo ali, ó. Ali tem uma espécie de um campo de futebol, uma quadra, né? A gente consegue ver também ali muitos prejuízos. Todo ele desabou ali com a força do vento. E até mesmo esse condomínio, que é um condomínio de alto padrão, também teve prejuízos. Do lado, uma casa totalmente destruída. E aqui perto, André, tem um posto de combustível que foi arrasado também com a força do vento aqui em Canoas. Como eu disse, esse é um dos bairros, dos pontos mais atingidos, junto com o bairro Guajuviras. Muito bem, gente. 12h50, tá aí o Christian. Ele estava dentro do carro com o filhinho de 4 anos e a esposa ontem, em meio ao desespero do temporal e o muro cai sobre o carro. E por um milagre, eles conseguiram sair com vida, mas o susto. E o Christian ontem procurando emprego.
A profissão dele, a gente vai deixar nas nossas redes sociais o contato, a gente vai ter o nosso contato. Quem quiser, quem puder ajudar, né? Ele estava pagando as prestações do carro, gente. Pagando as prestações, né? E disse que vai continuar, né? Mas perdeu o carro, não tem seguro. Ele trabalhava como auxiliar de carga e descarga, André. Pois é, quem sabe a gente, né, aí contando essa história, tomara que ele consiga, a partir disso, é um rapaz que quer trabalhar, precisa trabalhar, procurando emprego, e acontece tudo isso. Mas que se lamente, né, o estrago do que a perda ou algum ferimento, né? Isso é o que a gente pode, nesse momento, dizer, e que Deus ilumine a vida dele aí, que ele vá sair dessa aí, né? Vai sair bem dessa. Obrigado, Christian. Léo, é isso aí. Daqui a pouco o Léo volta. A gente vai seguir acompanhando e trazendo em toda a nossa programação essa situação toda. Ele entrou no carro agora, né? Ele entrou no carro, gente, imagem ao vivo. É uma outra pessoa que entrou, eles devem querer rebocar, vão rebocar para outro lugar para tirar daí, provavelmente, né, Léo? Mas veja como ficou o carro, já dá para a gente ter uma ideia. Eu não sei se sai assim ou vai ter que chamar guincho, né? Só que ele não tem seguro, então tem todo o custo extra, né, André? Pois é, aí tem que ver junto com a Defesa Civil, eu imagino, a orientação que a Defesa Civil lá em Canoas, inclusive coloca o número, acho que é 153, à disposição das pessoas para que entrem em contato. Talvez esse seria o caso das pessoas, e até pedir uma orientação para saber o que deve ser feito, né? O que deve ser feito nesse caso, por exemplo, em que precisa-se de técnica, inclusive, para não provocar mais nenhum acidente também. E há pouco a Defesa Civil estava divulgando, está aqui o telefone, ó. Está aqui o telefone 153, é o telefone da Defesa Civil. Para quem tiver dúvida, até no caso do Christian, para a retirada desse carro, liga para a Defesa Civil, que a Defesa Civil vai orientar direitinho de como fazer e como proceder. Nós agora vamos falar sobre Cachoeirinha, Glauco. Cachoeirinha, o granizo também não deu folga. Bairro Chico Mendes, cenário de muita devastação, casas destelhadas, fios que estão energizados e caídos, né? Que é um perigo muito grande. O colega Guilherme Roquete, ele vai contar pra gente como é que a cidade amanheceu nesta terça-feira. O loteamento Chico Mendes, aqui em Cachoeirinha, foi um dos mais atingidos por esse temporal, e a gente está na casa da Jéssica. Jéssica, como é que foi aqui na tua casa? O vento levantou o telhado? Foi horrível. A minha casa, das vizinhas, tem uma vizinha ali que não sobrou nada, nenhuma madeira. Na outra ali também, tem muitas crianças. Vamos ver a tua casa ali dentro? Porque aqui na casa da Jéssica, André e Glauco, ela perdeu aqui sofá, perdeu roupa, muito estrago aqui dentro. O que tu pode nos dizer aqui que de repente tu acabou perdendo aqui, Jéssica? Foi só o telhado mesmo, porque ó, é água aqui, ó. Olha a água no piso aqui, pessoal. Olha o piso como é que ficou. Sem o telhado, a água atravessou o forro e acabou tomando conta do piso aqui. Olha, tá difícil, a gente precisa muito da ajuda. Eu preciso muito de telhado, tem muita gente que precisa de telhado também. Se derem os material, a comunidade é unida, a gente se une e arruma, não tem problema nenhum. Ali fora o fio tá energizado. O fio, e tem muita criança aqui no bairro, é muito perigoso, a gente precisa muito que a RGE venha cortar os fios, dar um jeito aqui. O prefeito ontem apareceu aqui, de madrugada, ajudou o que pôde, pediu para as carretas em Sapiranga buscar os materiais. A gente está aguardando, mas pelo menos eles vieram dar um apoio, né, para a comunidade. Outra casa que ficou bastante destruída é essa aqui no bairro Chico Mendes, que perdeu totalmente o telhado, né? A parte da frente do telhado ficou totalmente destruído. As telhas foram parar lá na parte da frente e aqui a Janete só tá com a roupa do corpo. Com licença, eu vou passar aqui, ó. E a gente tá entrando na casa, mas nem parece, né? Porque não tem mais telha, tá literalmente o céu aqui, Janete. Sim, caiu tudo. Como é que vocês ficaram? Sem nada sobrou aqui? Tudo molhado, tudo quebrado, as coisas molhadas, tudo molhou tudo, não tem mais nada. Até os documentos, tudo, eu tirei alguma coisa, mas não deu pra salvar tudo. Vamos entrar aqui, Amazônia, olha só. A gente tem aqui, ó, as roupas da família toda, tudo molhado, sujeira, molhou o sofá da Janete, molhou a poltrona, a mesa ali de jantar.
Até tem um fio aqui, a gente até tem que cuidar, porque tem alguma coisa energizada ainda. Micro-ondas, ali ó, mantimentos, tudo, gente. Tudo foi molhado, tudo estragado, o telefone celular aqui. Eu vou me aproximar da Janete aqui de novo, justamente pra gente saber, Janete, como é que o pessoal pode fazer para te ajudar agora? Com roupa, algum móvel se tiver, né? Usado, não importa, mas tendo para as crianças, né? Pelo menos. Molhou tudo, colchão, cama, as roupas, material de colégio, molhou tudo também. Não temos praticamente nada para usar. Meteorologista Estael Cias, chance de novos temporais essa semana aqui no estado. Onde tem chance, Estael? Olha, André, amanhã, a partir do final para o meio para o final da tarde, começam a chegar nuvens pelo noroeste, lá pela região das Missões. Então começa lá pela fronteira com a Argentina e depois se espalham ao longo da quinta-feira do centro para o norte gaúcho, que contempla Serra, Planalto, Médio Alto Uruguai, Litoral Norte, Missões, Vale do Taquari. Grande Porto Alegre está dentro da área de instabilidade, mas acredito que o risco de temporais é um pouco mais para o norte. Temporais que se ampliam na quinta-feira, já na madrugada e ao longo do turno da manhã. É uma nova frente fria associada ao avanço de um centro de baixa pressão atmosférica. A boa notícia é que não vai estar tão quente como estava ontem. Ontem nós tivemos 33 graus antes do avanço da chuva, o que potencializou os vendavais especialmente. Mas, por outro lado, se mantém uma condição entre o final da quarta e o começo da quinta para chuva forte e também temporais com granizo na metade norte do estado. Então, fiquem atentos a essas áreas mais da metade norte. Nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai, tem alguma instabilidade, mas não há alerta, não há risco maior previsto aí para a final da quarta e começo da quinta-feira. Imagens do aeroporto Salgado Filho, zona norte de Porto Alegre, parece que é uma névoa, uma neblina. Parece, aqui parece alguma fumaça até associado a isso. Ali tem um foco de fumaça, sim, mas talvez seja dessa fumaça, né? Mas aí a imagem do aeroporto Salgado Filho aqui em Porto Alegre. E então é importante esse alerta. Então, sim, temporais como esses de ontem, não há essa previsão, então, Estael. Fica a preocupação com o risco de granizo, a chuva que pode ser forte. Isso quinta. Final da quarta, começo da quinta-feira. Vai ser nesse período aí do final da tarde, noite de quarta, pegando ali, começando pelo noroeste e depois se espalhando até o centro do estado, na madrugada, turno da manhã e talvez ainda o começo da tarde da quinta-feira. Esse é o período de maior risco. Passado a chuva, André, vem ar polar. Aliás, a quinta-feira já esfria muito da tarde para a noite. Quem sai cedinho de casa na quinta-feira pega um casaco, porque vai ter viração. Aqui, previsão para hoje à tarde, olha, 16 graus em Pelotas com sol, 19 em Uruguaiana com tempo firme, também em Santa Maria. Novo Hamburgo com 17 graus, algumas nuvens ainda. Ainda tem possibilidade de muitas nuvens e algum chuvisqueiro lá em Caxias do Sul com 16 graus. E Santa Rosa também com muitas nuvens, o tempo secando mais à noite com 22 graus por lá. Olhando os próximos dias em Porto Alegre, a gente traz essa perspectiva que vem depois da chuva, que é um frio intenso. Alguns modelos chegam a indicar 7 graus abaixo de zero para o começo do sábado. E aqui na Grande Porto Alegre a gente vai sentir também, olha, 11 a 18 graus, amanhã provavelmente a chuva não nos alcança com 24 graus na capital. E veja a diferença aqui de quarta para quinta-feira, 14 graus é a máxima na quinta-feira, com 9 graus à noite e aqui 4 graus no começo da sexta com apenas 13. A quinta-feira vai ser um dia ventoso, então não é só a temperatura baixa, tem vento e tem a chuva. Tudo isso faz com que a sensação de frio seja muito forte associada à umidade na quinta-feira. Por isso que na quinta, mesmo que não esteja tão frio, o pessoal tem que estar com casaco, porque de tarde entra o vento e já entra o frio também. Chance de neve, Estael, para a gente encerrar, e esse frio pode não ter neve, mas vai ter muito frio, né? Vai até quando? Frio é para todo mundo. A possibilidade de neve é muito pequena, segundo os dados mais atualizados nesta terça-feira. Possibilidade muito restrita aos campos de cima da serra e a Planalto Sul Catarinense, final da noite de quinta-feira, uma pequena chance e, em princípio, não será um evento muito importante de neve se ocorrer. Agora, o frio é para todo mundo e geada, muita atenção setor agrícola, geada que pode ser ampla nas manhãs de sexta e sábado, especialmente. E vai até quando esse frio intenso? Olha, o frio vai até domingo, segunda-feira no turno das manhãs. As tardes, aos poucos, vão apresentando um aquecimento e aliviando o frio das manhãs. Olha, Gramado, Lago Negro,
11 graus é a temperatura nesse momento, muita neblina. Toda a condição de inverno, bem típica de inverno, em razão da umidade que ainda está por lá. Bom, a gente vai seguir acompanhando, a Estael volta agora na quinta-feira, né? Mas a gente vai seguir, vai acompanhando certamente. E atualizando tudo por aqui. Obrigado, Estael Cias. 1h em ponto agora. O Senado aprovou o projeto de lei que dispensa a autorização dos companheiros para procedimentos de esterilização voluntária. Vejam só. Fernanda tinha uma certeza: não queria engravidar. Aos 26 anos, durante o curso de enfermagem, ela descobriu que pela lei já poderia fazer a laqueadura, mas ouviu não de 2 médicos. O principal motivo que me deram não foi nem o fato de eu não ter filho, e sim o fato de eu não ser casada. E aí me disseram, nas 2 situações: ah, mas e se tu casar e o teu marido quiser ter filho? Eu já tinha idade perante a lei, eu tinha de 26 para 27 anos, mas foram os argumentos que eu escutei. Esta advogada especialista em direito da mulher explica que a dificuldade é recorrente. O avanço dos direitos das mulheres é tido quase como um não direito ou um direito menor, que há a legislação, mas não se cumpre. Na última semana, o Senado aprovou um projeto de lei que amplia o acesso à laqueadura e elimina a necessidade do aval do companheiro para a realização do procedimento. A proposta também reduz de 25 para 21 a idade mínima para a esterilização voluntária. A laqueadura é um procedimento de esterilização feito por mulheres que não desejam engravidar. Nela, as tubas uterinas, também chamadas de trompas, são cortadas e suas extremidades amarradas. Isso impede a descida dos óvulos e a subida dos espermatozoides. O projeto de lei estabelece ainda que a mulher precisa comunicar com 60 dias de antecedência o desejo de fazer o procedimento. As regras também valem para homens que pretendem fazer vasectomia. O texto depende da sanção presidencial. Para esta integrante da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, a mudança traz mais clareza à legislação. Não deixe o seu direito ser violado. Se está na lei, ele precisa ser cumprido. Não deixe ser calada, às vezes por um médico, por algum enfermeiro, alguém dentro de um hospital que tenta mudar essa visão. As novas regras podem evitar que outras mulheres passem pela mesma situação que a Fernanda. Eu me senti violada, me senti desrespeitada e, na verdade, praticamente anulada em relação ao que eu gostaria e ao meu desejo. Simplesmente as pessoas acharam, esses profissionais, acharam que podiam decidir por mim e, pior ainda, acharam que um futuro marido poderia decidir por mim. Muito bem, chegou a hora do Blocão do Esporte. É com vocês, entra em campo Matheus Schenck e Glauco Pazza. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Menos de 100 dias. Sabe o que é isso, seu Schenck? Menos de 100 dias para a Copa do Mundo. Hã? Faltam 96, sendo mais exato, tá? 96 dias para começar um dos maiores eventos da Terra e Glauco Pazza falou com um dos caras que vai ser muito cobrado até lá, né? Glauco, falou com o seu Tite, certo? O Adenor. Para os íntimos, Tite. E como todo mundo se acha meio técnico no Brasil, então é o Tite mesmo. Vamos conferir. Em casa, em solo gaúcho, na companhia do chimarrão e a menos de 100 dias da Copa, Tite sabe que o momento é de decisão. A comissão técnica está terminando o estudo dos adversários do Brasil. Claro que eu sei que o Camarões é uma equipe mais de força, de intensidade, de transição, diferentemente da escola africana, que é de toque de bola e de aproximação, que a Argélia é, por exemplo. Claro que eu sei. A seleção brasileira se classificou para a Copa do Mundo com o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor desempenho da história das eliminatórias, sob o comando do técnico Tite, que agora mostra outro talento, na arte de driblar. Ele deixa em aberto a possibilidade de nomes como os do atacante Pedro, do Flamengo, e Hulk, do Atlético Mineiro, serem chamados, mesmo que não tenham sido relacionados recentemente. Até mesmo uma surpresa não é descartada para a convocação de setembro, quando a seleção
deve fazer mais 2 amistosos. E André, por exemplo, porque está acompanhando o André está fazendo um grande campeonato pelo Fluminense. Esses atletas de alto nível que concorrem também, características específicas, e a gente está acompanhando, sim, o máximo possível para depois decidir. Diante de um assunto polêmico, como o sucessor dele no comando da seleção após a Copa e a possibilidade do português Abel Ferreira do Palmeiras ser convidado, o técnico não se esquiva. Tenho a opinião que técnicos, devam ser avaliados pela qualidade técnica e pela conduta moral e pessoal, e não por nacionalidade, né? Nisso nós temos grandes técnicos. Eu, particularmente, já externei, gostaria que fosse um brasileiro, mas isso é a minha vontade. Mas, por enquanto, é uma seleção com a assinatura de Tite, que já sabe até como brindar o Hexa, mesmo que a cachaça da caipirinha que ele tanto gosta seja proibida no Catar. Eu como a erva também, de boa. Obrigado, João. Tava na frase ali que ele falou da dupla Grenal, mas não falou. Só que ele falou em uma... Olha só, não, só é importante destacar justamente sobre isso, tá? Essa foi a versão resumida. No nosso YouTube, SBT-RS, vai estar uma versão mais completa, quase que na íntegra, mais ou menos 10 minutinhos, Tite com Glauco Paz. Só que quem não vai no YouTube, para quem estava acompanhando a reportagem, eu só vou adiantar algumas coisas. Ele pediu muita calma pro torcedor, porque ele acha a cobrança muito grande em relação a Grêmio Inter. Vai lá que tem os detalhes. Legal. Olha só, o Tite. Glauco, ontem você não estava aqui porque você estava gravando com o Tite e você acabou não dando sua opinião, seu parecer sobre a vitória do Inter sobre o Fluminense, 3-0. O Mano Menezes foi bastante cobrado nos últimos dias porque o Inter só joga em contra-ataque. Só joga em contra-ataque esse time do Inter. E ele falou sobre isso. Eu quero separar esse trechinho da fala do Mano sobre os contra-ataques e depois eu quero a tua opinião. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos mostrar que a gente é exatamente com a reação que a gente vai ter em cima da dificuldade. O jogo vai ser difícil, o adversário tem qualidade, mas nós também temos muita qualidade. E eles sabem disso que a gente tem, tanto que vencemos eles lá no primeiro turno. Tá? O primeiro jogo da gente junto foi lá. Então vamos mostrar de novo que o futebol é isso, tem que mostrar sempre. Tá? O futebol não vive de ontem, mas também não vive do resultado negativo de ontem que a gente não conseguiu. Essa é a próxima oportunidade que a gente tem para mostrar que a gente é forte, e é forte aqui em casa e vai continuar sendo. A gente precisava ter um jogo assim. Era talvez o pior time que a gente poderia enfrentar depois de quinta-feira. Tá? E a gente tinha que ser muito inteligente e muito bem posicionado e ter muita estratégia para enfrentar esse cara. E a gente teve tudo isso. Se eu combinar no ar é uma coisa, se eu não falar para eles é outra, tá? Às vezes acontece. O time tem que encaixar. Sonora Contra-Ataques, Mano, esse é o nome. Quando vocês estiverem no ponto, vocês rodem, beleza? Desculpem, não me odeiem. Vai rodar agora, vai. Claro que o Internacional é uma equipe ainda de transição, claro. E até contratou jogadores para a transição. Eu até fiquei um pouco espantado que se falava por aí que queria ser um time dominante e estávamos contratando jogador de velocidade. Ora, se estamos contratando jogador de velocidade, vamos ser um time essencialmente de transição. E aí, quando enfrentar o Melgar da vida, não vai rolar, é isso? É que às vezes assim, a sinceridade é que mata, né? Ele foi sincero, eu acho, né? O problema é que ele talvez tenha dito o que muita gente não gostaria de ouvir. O Inter é um time que joga e tá talhado para jogar a ser reativo, né? É isso. Bonito, reativo. É contra-ataque. Transição. É contra-ataque, tá? Tá, mas o segundo é contra o Avaí. O Avaí não vai atacar o Inter, mesmo que o jogo seja em Florianópolis. Então, eu acho deficiência na formação de grupo. Tem que ter mais alternativa. E se o Mano só sabe jogar dessa forma, poxa, aí não dá, né? Mas eu acredito que o Inter ainda, mesmo contra um Avaí que não ataca, tem muito mais qualidade e pode dar resultado. Se ficar esperando o Avaí... Agora, se ficar esperando o Avaí, meu amigo, ó... Olha só, Glauco, fechou a janela de transferências, tá? Quem veio, veio. Quem não veio, não veio mais. Fechou a janela? Fechou a janela. Ainda bem, porque vai ficar frio. Tem vento, né? Olha só, vamos botar na tela as chegadas do Inter pra gente ter uma listinha de quem chegou no Internacional. Quem Glauco, chegou? Brian Romero, o Everton, o Mikael e o Igor Gomes. Essa janela do Inter te agradou ou não? Na verdade, a janela do Inter eu achei que ninguém ia entrar. Não é a questão da falta de dinheiro, porque não tem dinheiro, porque não sei o que lá.
mas liberou bastante gente. Então eu acho que só por isso... 11 foram embora. Só por isso que esses aí vieram. Ah, me agrada... É o que dava, acho eu. É o que dava. Só confirmando, ontem também saiu o Caio Vidal, né? O 11º a sair foi pro Bahia. Mas não, viu quanta gente saiu? 11? 11, time inteiro. E quantos que o torcedor não queria nem saber? Falando nisso, Edenilson. Eu só deixei picando. Edenilson, ele por enquanto fica, mas o mercado da Arábia, do mercado árabe ali, pode ter interesse nele. No passado ele quase foi para lá, pro Al Hilal. E aí? Só isso também. Vamos. É aquela história, se chegar com 2 camelos, leva o Edenilson. Tá bom, olha só, Glauco, hoje de tarde tem Liga dos Campeões, 15:45, tem jogaço valendo vaga na fase de grupos. Fred Ring tem um convite, olha aí. Fala galera, tô passando com um convite, um recado bem especial para você hoje, a partir das 3h45 da tarde. 15:45 na tela do SBT, o melhor futebol do mundo. Começamos com a Champions League, são os playoffs. E hoje o Rangers enfrenta o PSV. O Rangers da Escócia, que conseguiu uma classificação para essa fase de forma dramática, perdeu no confronto de ida contra o Nyon da Bélgica, lá na Bélgica, por 2-0 e reverteu em Glasgow 3-2. O PSV chega a essa etapa da competição depois de eliminar o Mônaco. Uma história incrível vai ser contada dentro de campo e você pode acompanhar ela junto comigo e com toda a nossa equipe ao vivo a partir de 15:45 da tarde. Rangers e PSV, convite está feito, tô te esperando, e depois do jogo tem Fute Live no mundo digital da SBT, no nosso YouTube e no nosso site, beleza? Chega mais daqui a pouquinho. Show de bola. Que tarde para ficar vendo ali, né? Pegar uma pipoquinha. Comendo uma coisinha. Ó. Olha só. Glauco Paz, a gente falou ali da janela colorada e a janela gremista. Quem é que veio? Foram poucos, né? Jogadores já conhecidos, né? O Tassiano, o Lucas Leiva e o Guilherme. Mas olha só, eu queria destacar um detalhe. Rodrigo Ferreira, vamos falar de laterais direitos, tá? Rodrigo Ferreira. Faltam 9 jogos para ele completar a cláusula de renovação automática. E ficar para 2023. O Grêmio tem um problema na lateral direita, né? Porque o Edilson... Sabe quantos jogos o Edilson fez até agora? Chuta. 3, 4? 5. Oh, completos? 5? Sabe quantos jogos completos? 90 minutos? 1. Como é que vai fazer? Muito pouco. Rodrigo Ferreira é insuficiente, o Edilson não dá. E aí que tá, o custo-benefício. Tem jogador que tem que fazer contrato por produtividade. Eu falei isso do Moledo no Inter. Por que não caberia também o Edilson no Grêmio? É verdade, né? Antes da gente encerrar, só rapidinho, deixa o Denis Abraão falar sobre domingo. Ele tem novidades sobre Kahneman e Ferreira. Ô, meu querido, eu sou o Denis, vou falar com vocês. Chama então, Denis. Vamos lá, vocês vão ouvir agora a entrevista que eu falei a respeito de quê mesmo? Kahneman e Ferreira. Kahneman e Ferreira. Roda aí, querido. O Kahneman ainda não volta contra o Cruzeiro. Nem no banco fica. Nós temos alternativas dentro do plantel, sem dúvida alguma nós temos alternativa. O Natan, nós temos total confiança nesse jogador, a prova está que ele ficou e nós negociamos o Rodrigues por convicção. A volta do Ferreirinha, sim, o Ferreirinha volta no domingo, agora vai ficar à disposição do Roger, não sei quanto tempo ele vai conseguir jogar, mas é um jogador importante, que tem qualidade, que tem criatividade, que tem efetividade, né? As dúvidas, o Kahneman 2 meses sem jogar, Ferreira também um tempão, quase um mês fora já. Haja problema para o departamento médico gremista. Mas Glauco, hoje é uma data especial para o torcedor colorado, né? De memórias, né? Torcedor colorado. Há quanto tempo não comemora tanto como comemorou 2006, hein? Verdade. Hoje faz 16 anos da primeira conquista da América, né? Quando o Inter superou o São Paulo. Imagens para a história, né, Glauco? Nossa Senhora. Aquele Beira-Rio parecia que era um mundo totalmente à parte, né? Porque começou com uma desconfiança. Poxa, esteve é o São lá, Paulo. Né? Cobriu essa final, não? Sim. E eu acho que boa parte do título Rafael Sobis deu ao Inter, né? Na ida, São Paulo, exatamente. Mas essa atmosfera aí eu não vi nem em 2010. 2006 foi muito especial. Parabéns ao torcedor do Inter. Agora faz tempo. Tem que voltar a conquistar voltar coisa, a ganhar, né? Tá na hora. Eu ia dizer isso, a gente tá ficando velho, Glauco. A gente não, fala por ti. Eu, na verdade, tô ficando assim, ó, vintage. É tipo vinho. Tá bom, então. Olha só, um recadinho antes da gente encerrar. Você que está no YouTube, siga com a gente, porque agora a gente vai dar continuidade às entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Hoje, nosso convidado é o vereador de Porto Alegre, Airton Ferronato, do PSB.
O SBT Rio Grande volta amanhã com muito esporte, muita coisa. A gente se vê. Vamos nos despedir com um gosto de saudade? Vamos lá, torcida colorada. Tchau, parabéns. Tchau, tchau.